Fala aí pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Tarcísio, o canal A Voz do Porco aí pra vocês. Vamos trocar uma ideia, é um canal extremamente aberto a todo torcedor palmeirense e os não palmeirenses também que quiser abordar conosco as pautas, as opiniões são todas bem-vindas. E eu acho que eu não poderia ficar de fora, né? Quem me conhece aí sabe das opiniões contundentes. Respeito quem pensa ao contrário, mas eu não posso deixar de vir aqui e me expressar também, beleza? Hoje vamos tratar dessas narrativas, dessa divisão da torcida do Palmeiras, que é algo para mim deplorável, independente da forma que a gente enxerga o futebol. E o Palmeiras tem muito a perder com essa divisão. Nós já passamos aí por vários momentos difíceis da nossa história, já passamos por vários outros momentos assim, de glórias e glórias e glórias. O Palmeiras sempre foi um clube, se você puxar na história, com uma constância muito grande de títulos. A gente tem poucos ou poucas décadas, acho que foi a década de 80 que o Palmeiras acabou não ganhando nada. Aí depois nós pegamos ali o início de 2000 até 2010, 2012, é onde o Palmeiras foi campeão e caiu. Então, assim, o palmeirense sabe das suas glórias e dos seus fracassos, né? Sabe da sua fibra e sabe também das suas dores. Então, assim, pessoal, a visão do Tarcísio, minha visão, sobre Abel Ferreira. Eu tenho um ponto específico para vocês e eu gostaria que vocês entendessem, porque eu vejo duas personalidades diferentes, né? Essa semana vazou aí, vazou não, né? Foi colocado lá na Energia 97 um áudio de um torcedor revoltado, na minha concepção, com razão, com o Abel Ferreira. Por outro lado, a gente tem os defensores, depois vou até mostrar para vocês aqui os prints e opiniões, vou ler para vocês também. Então, assim, eu quero colocar aqui uma opinião. Eu vejo uma divisão muito clara na personalidade do Abel Ferreira quando ele defendia, quando ele era o Abel explosivo, aquele Abel que chutava microfone, chutava garrafinha, aquele Abel contundente nas coletivas, mas contundente de uma forma diferente. Você via que ele visava o bem do Palmeiras. Esse Abel, ele era muito criticado pelos jornalistas, tanto que eu já fiz vídeo no meu outro canal que eu acabei perdendo, A Voz do Porco também, defendendo o Abel. Não tenho vergonha. Tá aqui o livro, eu comprei e eu li, tá bom? Eu li o livro. Então também quero abordar algumas narrativas que o Abel Ferreira fala. Eu percebo que quando o Abel estava defendendo os interesses do Palmeiras, a mídia massacrava ele. Depois que o Abel Ferreira ele foi amaciado de tanto apanhar, ele acabou cedendo um pouco, ele viu que ele estava apanhando demais. O que ele fez? Ele recuou. No momento em que ele recuou, que ele não defende tantos os interesses do Palmeiras, foi quando a mídia tradicional começou, principalmente, né? A tradicional eu falo, mas tem os abeletes aí, começou a enaltecer o trabalho do Abel. E pasmem, né? O trabalho começou a degringolar, na minha visão, quando a gente passa a ser elogiado por uma mídia tradicional que raras vezes fala bem do Palmeiras. Vocês sabem disso melhor que eu. Quando o Palmeiras ganha de 1-0 é porque foi pouco. Quando o outro time rival ganha de 1-0 é porque foi sofrido, estilo tal. Vocês sabem do que eu tô falando aí. Então, assim, o Abel ele acabou se perdendo no personagem. Pra mim, a mídia tradicional acabou dando corda para ele se enforcar sozinho. Ele escreveu o livro, onde ele fala mesmo nessa carta que ele leu aí na coletiva. Ótimo, maravilha, toda essa parte filantrópica que ele faz aí para ajudar o próximo. Só que as críticas feitas ao Abel, da narrativa, talvez não seja só um ataque pessoal por parte da torcida do Palmeiras. Divergências vão existir, isso daí não tem como. Só que você não pode se colocar acima do bem e do mal, e inquestionável que sim, é uma coisa bem narcisista, bem ególatra, sabe? Ora é o campo, ora é o clima, ora é o calendário, ora são as contusões, sabe? São N's e N's de desculpas. E a torcida do Palmeiras acabou aí ficando de uma forma chateada e ressabiada
A princípio não foi nem só com os resultados. A gente sabe, eu entendo, eu sou um crítico muito ferrenho do Abel. Quem já teve a oportunidade de assistir lives comigo sabe que eu critico até me excedo. Mas a gente começou, eu falo da minha parte, eu fui um dos primeiros, tá? Não sou a favor dessa gestão da Leila. Posso explicar para vocês em um outro vídeo. Então eu já comecei a ficar, assim, de orelha em pé. Quando ele começou contra os nossos rivais, não pode gritar olé. Temos que respeitar os rivais. Aí, em outros episódios aí futuros, né, que já aconteceram agora, jogaram cabeça de porco no estádio, xingam, gritaram olé, etc e tal. Então são várias situações. Aí vem o tal do palmeirense de verdade. Cara, de boa, eu sei que perder faz parte do esporte, mas pra mim, na minha concepção, como se perde faz parte do roteiro, faz parte da história, tá? Eu acho que os cornetas, né, os amendoins, eles não estão assim, desesperado por chilique. Pra mim, é a forma com que é entregue. Até porque o Abel Ferreira, ele ganha pra trabalhar. Não vem ele com essa história de que ele é palmeirense, tanto quanto a gente, que ele sente quanto tanta gente. Porque quando o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea mais uma vez na Copa de Mundo de Clubes, vocês viram o que aconteceu na coletiva. O Facincani fez uma pergunta bem coerente, inclusive pergunta técnica do que poderia ser feito dentro de campo, e Estevão e Abel Ferreira, já por ter marcado o Facincani ali, né, de uma forma negativa, começaram a ironizar a pergunta, né? Fizeram uma retórica, o que você faria? Aí eu pergunto, se nesse momento eles perguntam o que você faria, por que vocês não dão ouvidos aos torcedores cornetas que têm opiniões divergentes? Por exemplo, Felipe Anderson. Felipe Anderson, esse que na Lazio jogava aberto pela direita, fazendo aquele corredor e também centralizado. É um bom meia, tem bom passe, tem boa visão de jogo. Eu, sinceramente, estou começando muito a questionar mais a questão da parte tática do que da parte técnica do jogador. Porque tem muitas incoerências no Palmeiras e no trabalho do Abel Ferreira que sim, se acha intocável, se acha inquestionável com uma gratidão eterna. Então, o Felipe Anderson, por exemplo, né, voltando a pergunta para o Facincani lá, o que você faria, o que nós torcedores faríamos, é utilizar jogadores em suas posições, certo? A gente viu aí que o Felipe Anderson no Mundial, por exemplo, jogou a primeira partida, depois não jogou mais. A gente viu declaração do Mike, que saiu do Palmeiras, foi para o Santos, falando da maldita dobra de laterais. Eu acho que para você fazer um bom trabalho, você não precisa reinventar a roda. Cara, o feijão com arroz, o básico bem feito, é mais de metade do caminho andado no futebol. Ah, mas o adversário estuda. A gente também estuda o adversário. O que falta pro Palmeiras é coerência, é treino. Falta treino pro Palmeiras. Tanto é verdade que quando o Palmeiras tem folga, né? A gente tem N exemplos disso aí. Quando o Palmeiras vem com a desculpinha, perdemos, agora a gente pode focar em tal competição. O Palmeiras volta pior. O Palmeiras volta pior. Incoerências do trabalho tem um monte. Como eu tava falando, o Mike, que deu uma declaração aí, né, quando tava indo pro Santos, tipo, pô, eu não sou atacante, né, mas o professor falou, então a gente vai fazer. Outra incoerência, a gente pega aí Emiliano Martinez. Para um existe o pico do Everest, a montanha mais alta do mundo. Para outros, não existe nada. Então, olha para vocês que loucura. O Aníbal estava jogando, o Emiliano chegou, tomou a posição, jogou praticamente o semestre inteiro. Aí quando chega na Copa do Mundo de Clubes, o Aníbal assume a posição daquele cara que não subiu a montanha, que automaticamente recebeu a titularidade. E aí o cara que estava com a confiança lá em cima, que seria o Emiliano, né, por estar jogando, já vem pra reserva pro Aníbal jogar. Então, tipo, cara, e aí, velho? E sequência de jogos? Quantos jogadores nós tivemos aí? Por exemplo, o Merentiel, que teve uma sequência de gols no Palmeiras, foi liberado. O Flaco Lopes já teve a sua sequência de bons jogos também, acabou sendo liberado.
E quantos outros jogadores que estavam mal, Rafael Veiga, Rony, vocês sabem os momentos específicos aí que eu estou falando, que estavam mal, que mereciam banco. E aí ele tira, aliás, ele mantém o jogador ruim, levando o jogador ao extremo das críticas. Logo ele que se preocupa tanto com as críticas que acontecem em redes sociais. Ué, mas e aí? Cadê a tal cabeça fria? Será que é cabeça fria somente quando o ego né, é acariciado? Então isso não é bem cabeça fria, não é, você não é tão profissional como você fala, certo? Pois bem, vamos lá. Jogadores fora de posição, reformulação, outro aspecto que eu quero abordar com vocês aqui. Vamos lá, eu até anotei, certo? Até anotei aqui, porque é o seguinte: quando a gente recebe críticas de um trabalho, eu acho que o Abel recebeu a chave do vestiário, recebeu a chave da diretoria, recebeu a chave da fisioterapia. Cara, o Palmeiras hoje gosta de vomitar arrogância. Ah, detalhe, neste livro aqui, use a narrativa que quiser, você esqueceu de falar uma coisa, Abel. Eu vou colocar bem na página aqui que eu marquei. Essa aqui é a página 323, aonde está escrito, inclusive é em uma plotagem, a plotagem é aquela que você mudou, desconfigurou a história do Palmeiras, que é algo absurdo, absurdo. E o que você fez, Abel, foi um absurdo, tá bom? Então, na página do seu livro, que você é muito diferente dos demais, participou de Roda Viva e tudo mais. Parabéns para você por isso, mas vamos tratar um pouquinho de futebol e das suas incoerências. Tá aqui, ó. Lembre-se sempre de onde você veio. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a parte do livro, página 323. Nesse livro, Abel, talvez você tenha esquecido de mencionar que o Palmeiras não é um time arrogante, que o Palmeiras não é um time prepotente, que o Palmeiras não é um time de salto alto. Você, quando veio ao Palmeiras, inclusive lembre-se de onde veio, você não era ninguém, Abel. O Palmeiras te deu toda essa estrutura. E em contrapartida, você já falou que agora o Guardiola conhece o Palmeiras. Que agora o Palmeiras está com as suas finanças quitadas. Então você percebe, Abel, que você transita por muitos aspectos da Sociedade Esportiva Palmeiras que não te pertence. Mas algo que te pertence, eu vou explicar aqui como um amante do futebol e com toda a modéstia do mundo. Eu não me considero o mais inteligente do mundo, mas também não me considero o mais burro, certo? Até porque eu li o seu livro, então eu acho que eu posso apontar algumas coisas. A não ser que você queira, né, que jornalistas e torcedores falem só que você tem um lado humano para tratar do jogador, aí você fica arrepiadinho. Mas vamos lá, se o time tá jogando mal por jogadores e por tática, a culpa é de quem? Vamos lá. Contratações de Abel Ferreira com o aval dele. Eu anotei algumas, espero que eu não tenha esquecido. Se vocês lembrem aí, né? Lembrarem, por favor, comentem. Bom, vamos aqui, ó. Marcelo Lomba, reserva, sabe? Não foi um cara que comprometeu, mas também não é aquele cara importantíssimo, uma figura no elenco que, né? Nossa, o Palmeiras ganhou por causa do Lomba. Respeito o Lomba, um bom profissional dedicado, mas ele é um reserva do Palmeiras com uma idade avançada. Empereur, zagueiro. Kusevic, zagueiro. Não deu certo, jogaram um pouco, foram negociados. Murilo, esse sim, Murilo tem um aval do Abel Ferreira aí e deu certo no Palmeiras, tá? Até hoje tá em baixa, é bem verdade, na minha opinião, mas deu certo, deu frutos. Aval para as laterais, Giai. Ó, vou colocar o Giai como um ok, mais ou menos, né? Ora joga bem, ora fica devendo, mas
É promissor, é um bom lateral, é um bom lateral. Piquerez, esse é um puta acerto. Puta acerto. Top. Lateral esquerdo top de linha. Contrapartida, ele deu aval para contratar o Jorge. Vocês esqueceram do Jorge? E o Caio Paulista? Meu pai amado, Caio Paulista, hein, palmeirense? Sofrível, né? Aí vem outro acerto no meio-campo, que é o Richard Rios, o jogador prateleira nível A. Muito bom jogador, versátil, chega na frente, marcava bem, tem um bom passe, um bom arremate, jogou muito pela seleção da Colômbia, jogou bem no Palmeiras, deu a falha lá com a questão da torcida, que isso é um reflexo da diretoria, né, que não tá nem aí pro seu torcedor, entendeu? Porque primeiro é a instituição, depois é o patrimônio, que é a torcida, e depois o resto. Né? Depois o resto. Mas vamos continuar que eu vou chegar nessa parte. O Abel também deu aval aí para trazer novamente o Matheus Fernandes, que mais uma vez não deu certo. Aníbal Moreno, esse para mim deu certo. Acho que pode até render um pouco mais, mas deu certo. Eu gosto do futebol do Aníbal, independente do erro dele contra o Corinthians. Mas eu, no lugar dele, eu já falei, não tenho vergonha. Talvez eu faria o mesmo ou pior. Ah, mas foi um momento, não sei, cara. Futebol ali dentro das quatro linhas é complicado. A cabeça tá milhão e o cara é argentino diferente do brasileiro, é cabeça quente. Mas vamos lá. Atuesta, muito errado, né? Aval do Abel Ferreira. Jailson, aquele do What did you know? Now. Naufragamos com ele, certo? Jailson, horrível. Diogo Barbosa, também naufragamos aí com o Diogo Barbosa, que inclusive, se eu não me engano, está no Botafogo, é isso, né, pessoal? Confirmem aí pra mim. Às vezes eu te dei algumas falhas de clubes e tudo mais, mano, eu não sou o melhor cara pra isso. Mas vamos lá. Lázaro, porra, o Lázaro, aval do Abel Ferreira, deu errado. Arthur foi repatriado ao Palmeiras. Pra mim, não fede, não cheira. Jogadorzinho sem sal, sem açúcar. Bruno Rodrigues também não deu certo no Palmeiras. Breno Lopes, desculpa, ele fez o gol da Libertadores. Porra, cara, graças a Deus, os deuses do futebol olharam com carinho pra camisa verde e quis que fosse desse jeito. Mas vocês sabem que, tirando o gol do Breno Lopes, também tem o erro compensatório dele, né? Mostrando o dedo pra torcida, que é mais um reflexo da diretoria que tá cagando e andando pro seu torcedor. Beleza? Outra indicação do Abel Ferreira é o Tabata, que está sendo achincalhado no Internacional. Entrem nas mídias de torcedores colorados, deem uma olhada. Tabata está sendo achincalhado lá. Beleza? Rômulo. Oxi, porra, mais uma aí que, né? Chocadeira, né? Se o Rômulo vai dar certo só em 2030. Bom, vamos a um jogador que eu vou dizer que hoje ele pode até ser titular do Palmeiras pela configuração que nos encontramos, que é o Flaco Lopes. Mas também, olha, sinceramente, já ficou devendo muito, perdeu vários gols importantes, fez gols em jogos nem tão importantes assim, correto? Mas eu vou dar uma colher de chá pro Flaco Lopes, que é um cara que sofreu calado, nunca bateu boca com a torcida sabe, trabalha na dele e quando dá, faz, mas ele não é um jogador nível A, né, prateleira A. Então vamos colocar um ok. Vou colocar um ok no Flaco Lopes, tá bom? Não ia colocar, mas vou colocar. Outro jogador que deu errado, Navarro. Porra, isso daí não vou nem me esticar muito aqui. E o Merentiel. Merentiel que não teve sequência por ser tímido. E aí? Fica a critério de vocês, né? Muito errado deu no Palmeiras. Muito por opinião pessoal do Abel Ferreira, que óbvio, não gosta de jogadores arredios que falam as coisas, beleza? Aí agora temos Facundo Lopes, que pra mim não vai dar certo com a camisa do Palmeiras. Tem o Sosa, que esse pra mim é uma interrogação, uma incógnita, beleza? O Vitor Roque pra mim já melhorou, vai dar certo com a camisa do Palmeiras. E o Paulinho, beleza? Paulinho também pra mim vai dar certo. É uma pena ter vindo na situação que veio. Mas esse daí é o trabalho inquestionável do Abel. Então se esses caras jogam mal e fora de posição, você não quer ser questionado por quê? Eu queria entender o porquê que o Abel não quer ser questionado. E aí, algo de pior que tá acontecendo com a nossa torcida, cara, o Palmeiras ganha, o Abelete me manda mensagem, velho.
O Abelete me manda mensagem satisfeito, como se eu, tipo, chupa aí, cara, corneta. Parece que a gente que é crítico do Abel, eu sou fora Abel faz tempo por essas questões, cara. O projeto, parece, da diretoria é de dissociar a identidade, desconfigurar a identidade do torcedor palmeirense. O Abel tem que entender que ele não tá acima. Lembre-se de onde você veio, Abel. Você veio de um lugar, de um time, que ninguém sabe nem a cor do uniforme do PAOK, cara. Campeonato grego. Sabe? Cara, desculpa, não é ninguém. Não é o Palmeiras figura entre os maiores clubes do mundo. Do mundo. O Palmeiras é maior que diversos clubes. O Palmeiras, se for menor que alguns, e olhe lá, é por outros quesitos. Não é pela história. Porque história, a gente tem história pra caralho. E essa história não foi escrita de 2020 pra cá. Então essa narrativa me irrita muito de palmeirense de verdade. Entendeu? Palmeirense é esse que bate palma. Sabe? Toda hora comparando a torcida do Palmeiras. Porra, cara. A torcida do Palmeiras invadiu o Catar. Certo? Se fosse outra torcida que fizesse isso, a gente sabe que estaria nas primeiras manchetes dos jornais. Seria vendido como o maior feito da história. A torcida do Palmeiras deu um puta show agora na Copa do Mundo de Clubes, fazendo aí festa na arquibancada, cantando sem parar, apoiando pra caramba, aonde nós fomos pra uma competição com o Vanderlan de reserva do Piquerez. Isso é um erro. Se vocês não tivessem errado na reformulação de elenco, na programação que vocês tinham de torneios e quantidade de jogadores, cara, nós fomos aí com o Mikael, Bruno Fux até razoável, mas olha a zaga que nós tínhamos e olha a zaga que nós temos hoje. Um time velho, encarecido. Tanto é que se o torcedor corneta tivesse errado, vocês não estariam atrás de contratações nesse exato momento. Mais uma vez aí, indo atrás de Andreas Pereira, novela 2.0. Vocês perderam vários jogadores por incapacidade ou por um certo paternalismo. Tem jogadores que não estão rendendo no Palmeiras porque existe um paternalismo. Isso pra mim é muito claro. E o que a gente quer ver é resultado. Não é o Thiago Leifert, não é o Bruno Formiga, não é a mídia palestrina passa pano, entendeu? Porque tem um acesso, porque tem like, que vai nos convencer de que o trabalho é bem feito, porque não é. Não adianta o Mourinho vir falar de trabalho, papapá. O Mourinho, excelente treinador, mas ele não entende de Palmeiras, desculpa. Não é porque um trabalho é longo, né, que é um trabalho longevo, que ele é bom. Nem sempre. Eu acho que um trabalho é bom quando se é campeão. Porque da mesma proporção que o Abel Ferreira ganhou com um time que foi montado por outro diretor de futebol e um outro treinador também que subiram meninos da base, já vou falar da base também para não esquecer. Cara, o Abel Ferreira pegou o Palmeiras em uma pandemia que não teve pressão. E isso colaborou muito para a permanência do Abel Ferreira. Entendeu? Da mesma proporção que ele ganhou, ele também perdeu. Nós perdemos por Defensa e Justiça, perdemos pro Atlético Paranaense. Para mim, perdemos aí clássicos de forma vexatória. Esse ano de 2025, cara, o Corinthians colocou uma pedra, né? Para mim, o Corinthians colocou uma pedra nessa era vitoriosa do Palmeiras. Isso não podia ter acontecido jamais na situação que o Corinthians se encontra. Cara, se eles tivessem com uma seleção lá, que fosse um time pau a pau com o Palmeiras, sabe? Ou ficava quieto, porque realmente é rival direto, a história do jogo muda, tanto é que os caras só jogam bola contra o Palmeiras. E o Palmeiras se acovarda. Nós demos um paulista e uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil de forma vexatória. Nós perdemos 2 anos seguidos para o São Paulo na Copa do Brasil, de forma, para mim, vexatória. Palmeiras, quando vai ao Morumbi, cara, o Palmeiras é uma mão na frente e outra atrás. O Palmeiras esquece de jogar futebol. O São Paulo tritura o Palmeiras no Morumbi. Sem contar que o São Paulo foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Ah, mas a Supercopa vale. O que o Palmeiras jogar, pra mim, vale. Tem torneios mais relevantes, torneio menos relevantes, mas tá com a camisa, tá com esse P aqui, mano, tá valendo muita coisa. Principalmente com o rival direto.
E aí fica nessa narrativa, porque é calendário, porque eu não contei com esse jogador, por isso que nós perdemos, o juiz, isso e aquilo. Meu, planejamento, gestão, ué, você não é o cara? Então, Abel, lembre-se de onde você veio. Tá aqui no teu livro. Lembre-se de onde você veio. Porque o palmeirense sabe da história do clube. Então, o palmeirense ele sabe da história do clube, a gente sabe tintim por tintim o que passamos e o que conquistamos. Muito obrigado por você ter feito parte aí dessa história, mas para mim você não é o melhor e nem o maior treinador, porque para isso precisa de coisas a mais. E desculpa, Abel, você se perdeu no personagem, você virou um escudo político da Leila Pereira, se acomodou porque a gente não tem uma gestão que tem peito para cobrar o treinador, até porque a nossa presidente não entende de futebol, os vices, pior ainda, né? A tia da merenda não entende de futebol. O Barros, cara, o que eu vou falar do Barros? Tá lá fazendo férias, o que importa é que ele é um paizão para todo mundo. E o pior legado que você podia ter deixado, entre incoerências nas posições, escalações e narrativas e tudo mais, Abel, foi você ter dividido a torcida do Palmeiras. Por exemplo, esse comentário que eu vou ler aqui de um amigo meu, em página oficial do Palmeiras, onde a gente debateu, né, sobre preparação, sobre o momento e tudo mais. A gente que é tido como corneta. Presta bem atenção, palmeirense, no que foi dito. O Abel saindo, eu paro de acompanhar o Palmeiras no mesmo dia. E olha que comecei em 76 e sigo firme e forte com 2 rebaixamentos, 16 anos de fila, inúmeras goleadas sofridas, mas sem o maior treinador da nossa história, eu paro na hora. Cara, o palmeirense que sofreu isso e que viu toda a reformulação que não começou em 2020 e vê toda essa quebra de padrão do nosso torcedor, né? O Palmeiras perdendo pros Gambá e tipo o torcedor fazendo coraçãozinho, mano, esquece, a gente vê que realmente a coisa tá fora do controle. Pra mim, é um legado extremamente negativo, certo? Extremamente negativo. Ah, sem contar os meninos da base do Palmeiras, né? Eu não podia deixar de falar sobre os meninos da base e também sobre o contrato e o caráter que você tanto fala que assinou com o Al-Sadd. Se você fosse palmeirense de verdade, você arcaria com o seu custo da multa que você assinou o contrato lá com o Al-Sadd, certo? Porque nenhuma empresa tem que arcar com custo pessoal de funcionário. Já pensou se a moda pega? Mas enfim, uma pessoa que usa de muleta jogadores da base que automaticamente subiriam de qualquer forma, porque senão o trabalho do João Paulo Sampaio seria um trabalho em vão, né? Porque nós já tivemos que ouvir também que a maior joia do Palmeiras da base, pra mim, que foi o Hendrick, não o Estevão, foi o Hendrick. Ele tinha que ir pra Disney quando que, por uma certeza pessoal, o senhor decidiu levar o Navarro, certo? Nesse mesmo Mundial, se acabou sacando aí os moleques Patrick de Paula, o Gabriel Menino, por brincarem no avião. Lembra desse rumor aí, dessa história? Pode ser que seja bem verdade. Enfim, sucateamos a base, vendemos, não aproveitamos. Sabemos que a gente poderia ter time para 3, 4, 5 anos. Olha só, hein? Hendrick, Kevin, Giovanni, Luiz Guilherme, Estevão, Alan, Pedro Lima e o Naves. Quem diria até o Naves zagueiro tá fazendo falta, hein? São jogadores com idades para ficar no Palmeiras pelo menos uns 3, 4 anos. E não dar esses caras embora e ir atrás do Sosa, do Facundo, praticamente pelo mesmo valor. Bom, eu acho que eu falei demais aí, pessoal. Talvez ainda tenha esquecido algo, mas fica aí para umas lives. A gente vai fazer live toda sexta-feira, tá bom? Projeto novo aí. Eu, Manga e o Wesley do canal Vidoria Palmeirense. Então toda sexta-feira a gente vai fazer um bate-papo descontraído, aquele bate-papo de boteco mesmo, pra gente trocar uma ideia e dar uma resenhada, tá bom? Se você ficou até o final do vídeo aqui, agradeço muito. Acho que me excedi bastante, vai dar meia hora de vídeo. Sei que a galera não curte vídeo, mas
Era só para expressar o que eu sinto sobre essa questão da narrativa. Hoje não, na verdade, sou um dos caras que fala faz tempo, já não sou a favor do trabalho do Abel Ferreira, muito até pelo lado pessoal mesmo, entendeu? Foi um cara que eu perdi total admiração. E é isso. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, tamo junto. Um avante e até a próxima.